Olá, seja bem-vindo. Este é o Momento Saúde, que hoje vai falar sobre uma doença que atinge 1/3 da população brasileira e mais da metade das pessoas com mais de 65 anos, a pressão alta, a hipertensão arterial. E para isso nós viemos conversar com o Dr. Dirceu Mello, doutor em cardiologia pela USP. Olá, doutor, muito obrigada por receber a nossa equipe. Olá, é um prazer estar aqui. Hipertensão. Qual é a importância que ela tem na vida das pessoas? Bem, como você falou, a hipertensão é uma doença muito comum na nossa população, né? Hoje nós sabemos que no Brasil nós temos aproximadamente 36 milhões de pessoas com o diagnóstico de hipertensão, né? Chegando a cometer, como você bem colocou, aproximadamente 50% a 60% dos pacientes idosos, né? É uma doença que se caracteriza pelo aumento dos níveis da pressão sanguínea dentro da nossa circulação e pode causar muitos danos à nossa saúde. E quais seriam esses danos? Bem, a partir do momento que o nosso sistema circulatório sofre uma sobrecarga, né, nós podemos ter lesões de diversos órgãos-alvo, né? Então, a hipertensão, ao sobrecarregar o coração, pode causar uma doença chamada insuficiência cardíaca, que é a falência do coração. Nós podemos observar o acidente vascular cerebral, que é conhecido também como derrame, e também quadros de insuficiência renal. Todos esses podem ser consequências de quadros de hipertensão grave e descontrolada. Como é que se faz a medição? Qual é a referência normal? Seria a referência 14/9, 12/8? Qual é o normal? Bem, esse é um tema muito importante que eu acho que cabe aqui um destaque, né? Porque o diagnóstico de hipertensão, embora seja relativamente simples, ele requer muitos cuidados, né? Em primeiro lugar, a gente observa que o valor normal da pressão arterial é de 120/80 milímetros de mercúrio. Essa é a unidade de medida que nós utilizamos, que é o que nós popularmente chamamos de 12/8, né? Esse é o nível de pressão que nós consideramos normal. Para considerar o indivíduo hipertenso, nós temos que ter níveis iguais ou superiores a 140/90 milímetros de mercúrio, que é o que nós chamamos popularmente de 14/9. Então, indivíduos com pelo menos duas medidas em consultório maiores ou iguais a 14/9 são considerados hipertensos. Um detalhe que é muito importante é que é necessário se respeitar uma técnica adequada para aferir a pressão. Então, tem que ser num ambiente adequado, o paciente tem que estar tranquilo, sem ter ingerido medicamentos ou substâncias estimulantes, sem ter realizado atividade física, né, porque tudo isso pode interferir na aferição, né? Então, respeitando todos esses detalhes técnicos, né, a gente consegue fazer o diagnóstico correto da hipertensão. Então, aquela senhora que está lá no bairro, eu vou lá na farmácia medir minha pressão. Aí anda 3 quarteirões, 4 quarteirões no sol, chega lá, a pressão está alta. Aí fica desesperada. Exatamente. Não, tem que primeiro acalmar o corpo, para depois... Exatamente. Então, tem várias coisas que nós temos que observar. Primeiro, um aparelho adequado, calibrado, né, com um selo do Inmetro de qualidade na aferição, né, com a técnica adequada, por um profissional treinado e com a condição adequada. É muito comum, isso é um erro dos mais comuns, nós observamos pacientes que vão até unidades de emergência ou pronto-socorros com queixas de dor de cabeça, dor nas costas, dor no braço. Chegam lá, quando a gente afere a pressão está elevada, nossa, então esse paciente é hipertenso. Não. Hoje nós sabemos que qualquer situação que leve a um estresse, seja ele físico ou psicológico, pode elevar a pressão transitoriamente. Então, esse paciente não é considerado hipertenso, né? Para você diagnosticar a hipertensão de maneira correta, você tem que excluir causas que podem elevar a pressão transitoriamente. O senhor falou de estar bem aferido, de estar aferido pelo menos o aparelho. Eu conheço pessoas que se desesperam com o aparelho que tem em casa, que não deve estar funcionando direito e vai correndo para o hospital achando que está com a pressão alta. Então esse é um alerta, né? Exatamente. Quem afere esse aparelho, por exemplo, normalmente pode se levar na farmácia, onde? Na verdade existem locais especializados na calibragem desses aparelhos, né? E o que a gente recomenda é que pelo menos
uma vez por ano você leva o seu aparelho para que seja realizada essa calibragem. Né? Existem locais especializados nesse tipo de trabalho. Né? Senão você acaba tendo diagnósticos incorretos, né? E tratamentos desnecessários também. Né? Então isso acaba prejudicando. Agora uma pergunta que eu achei que era só minha dúvida, mas eu fiz uma pesquisa e descobri que tem muita gente que não entende, que é o que é o 14 e o que é o 9, o que é o 12, o que é o 8, o que é isso? O senhor falou em mercúrio, queria que o senhor explicasse um pouquinho, para não ter mais dúvida. Na verdade, a gente chama de mínima e máxima, né? E, na verdade, a gente chama a pressão sistólica e diastólica, porque como é que a pressão é medida? Você mede com a compressão de uma artéria do braço. Sim. Né? Então, você coloca um aparelho que identifica sons do batimento cardíaco aqui na corrente sanguínea. Né? Então, quando você começa a escutar esse som, você tem a pressão máxima, e quando esse som desaparece, você tem a pressão mínima. Né? Então, é a pressão sistólica e diastólica. E, na verdade, a unidade de medida, como eu falei, é em milímetros de mercúrio. Né? Nem se usa mais isso, mas antigamente os aparelhos de pressão, eles eram, principalmente os hospitalares, eles eram utilizados com colunas de mercúrio, né, que ficavam aqui do lado do paciente. Então você media e pela equiparação da altura da coluna de mercúrio, você fornecia o valor da pressão. Né? Então o correto é falar 120 por 80 milímetros de mercúrio, mas a gente acaba abreviando para 12 por 8. Né? Uhum. E o que mudou de uns anos para hoje, que hoje, antes era 14 por 9, era normal, e agora diminuiu, é isso? Na verdade, os valores da pressão arterial normal, eles são arbitrários. Né? A gente obtém esses dados de estudos populacionais, em que, através do estudo de milhares de pacientes, a gente observa em qual curva de pacientes você tem a melhor sobrevida, ou seja, o melhor índice de eventos cardiovasculares. Né? E hoje nós sabemos que o indivíduo, para ser considerado com a pressão normal, como eu falei, tem que ser menor ou igual a 120 por 80. O indivíduo é hipertenso quando a pressão é maior ou igual a 140 por 90. E existe entre essas duas medidas um intervalo, que é o indivíduo que nós chamamos de pré-hipertenso. Ou seja, é um indivíduo que não tem hipertensão ainda, mas está propenso a desenvolvê-la. Né? Então, é dessa maneira que a gente classifica os pacientes com hipertensão arterial. Doutor, a gente vai fazer um pequeno intervalo, voltamos para continuar a conversa, tá bom? Perfeito. Já, já. Bem, partimos para o segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre hipertensão arterial, a pressão alta, a temida pressão alta, com o doutor Dirceu Mello. Doutor, por que é importante diagnosticar e tratar a hipertensão? Bem, em primeiro lugar, né, só enfatizando, o diagnóstico da hipertensão, ele deve ser feito sempre por um profissional treinado para isso e capacitado, né? O diagnóstico da hipertensão é sempre feito quando o indivíduo tem pelo menos duas medidas de pressão arterial maiores ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. E nós podemos lançar mão também de outros métodos para diagnosticar a hipertensão. Existe um exame chamado MAPA, né, que é monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é um aparelho que mede a sua pressão por 24 horas, aproximadamente 60 a 70 vezes em 24 horas, e daí fornece uma média. Né? E com isso a gente consegue ter também avaliações mais precisas da pressão arterial do paciente. Mas feito o diagnóstico da hipertensão, por que é tão importante tratar? Na verdade, como eu falei no começo, a hipertensão arterial ela é uma doença devastadora, por duas razões. Primeiro, porque na grande maioria dos pacientes ela é uma doença silenciosa. Né? É muito comum você encontrar pacientes que têm a pressão 180 por 100, né, ou 18 por 10, 20 por 12 e não estão sentindo absolutamente nada. Esse é o grande problema. E é por essa razão que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que todo indivíduo adulto faça uma aferição da sua pressão arterial pelo menos uma vez a cada 2 anos, para indivíduos que têm a pressão normal. Para indivíduos pré-hipertensos, ou seja, que têm a pressão entre 12 por 8 e 14 por 9, pelo menos uma vez por ano. Por quê? Você, na grande maioria das vezes, não tem nenhum sintoma. Então, aferir a pressão é muito importante. Procurar o médico ou até mesmo um posto de saúde,
né, com um profissional de enfermagem, é muito importante para que você possa, em primeiro lugar, fazer o diagnóstico. E por que isso? Porque a hipertensão ela é capaz de causar muitos problemas cardiovasculares, né? Ela é responsável por metade de todas as mortes de causa cardiovascular no Brasil e responsável por metade de todos os derrames cerebrais no Brasil. Então, com isso, né, existem até estudos muito interessantes que mostram as perdas financeiras que a sociedade sofreu nos últimos anos pela alta prevalência de pacientes hipertensos, né? Então, estima-se que entre os anos de 2005 e 2016, quando a gente considera afastamento de trabalho, redução de renda familiar, a gente tem uma perda de 4,1 bilhões de dólares no Brasil, né? Então, é muita coisa, é muita coisa. Então, você vê que é uma doença debilitante e que causa problemas na mão de obra, né, e problemas realmente bastante profundos na nossa sociedade. Chama atenção o que o senhor falou, que ela é uma doença silenciosa. Isso quer dizer que quando a pessoa percebe qualquer coisa já está quase irreversível. Não sei se posso dizer isso. Exatamente. Na maioria das vezes, o que acontece? O indivíduo sofre, por exemplo, um derrame cerebral, um AVC, e está com a pressão elevada, mas aquilo já é, na verdade, uma consequência da lesão cerebral pela hipertensão. Ou quando o indivíduo desenvolve uma falta de ar, ou uma dor no peito. Muitas vezes são indivíduos que são hipertensos há anos, não sabiam, não estavam tratando de maneira adequada, e quando eles chegam no pronto-socorro, na verdade já é com a consequência do problema não tratado, né? Não é que a hipertensão causa dor no peito diretamente, né? É muito mais uma consequência da lesão cardíaca. E impossibilita muita gente, como o senhor já falou aí, deu números e tudo. E além disso, quais são as complicações que a gente pode associar à hipertensão? Na verdade, a hipertensão ela é considerada um fator de risco cardiovascular, né? Então, como eu falei, ela aumenta o risco de doenças cardíacas e cerebrovasculares. E o grande problema é quando ela está associada a outros fatores de risco, né? Que são a obesidade, o consumo excessivo de sal, o consumo excessivo de álcool, o sedentarismo, o cigarro, diabetes, né? Todas essas são doenças que, junto com a hipertensão, são responsáveis pela maioria das doenças cardiovasculares, né? Então, é por isso que é tão importante, primeiro o diagnóstico, né? E, na sequência, o tratamento adequado. Exercício, sal de preferência nenhum, ou tem algum sal que é possível a gente usar? O que é uma coisa que é muito importante destacar, em primeiro lugar, é que assim, a maioria dos pacientes hipertensos podem obter um bom controle, pelo menos um parcial da sua pressão, apenas com mudança do estilo de vida. Então, se você investe numa alimentação saudável, com aumento do consumo de frutas, verduras, legumes, se você ingere pouco sal, né? Não precisa ser uma comida sem sal, basta que seja uma comida sem excesso de sal, evitando alimentos industrializados. Se você pratica atividade física regularmente, se você tem uma boa noite de sono, tudo isso vai melhorar a sua saúde como um todo e, consequentemente, reduzir os seus níveis de pressão, né? Para aqueles pacientes em que você não consegue o controle apenas com essas medidas de mudança de hábitos de vida, é que a gente indica o tratamento com medicamentos. E esses medicamentos, é possível a pessoa se livrar deles um dia ou é para sempre? Na verdade, assim, quando a gente pensa em pacientes hipertensos, né, o que a gente considera? A maioria dos pacientes que têm hipertensão, aproximadamente 80% deles, tem a hipertensão que a gente chama de primária, né, que é aquela hipertensão que é determinada geneticamente. Muitas vezes são pessoas que já têm histórico de hipertensão na família. Então é muito difícil que a gente consiga fazer com que esses pacientes fiquem sem nenhuma medicação, né? Em 20% dos casos, né, a hipertensão ela pode ser secundária a algum outro problema. Então, secundária a obesidade, secundária ao consumo excessivo de sal, consumo excessivo de álcool. Um dado também relevante, os anti-inflamatórios, que são remédios muito usados para controle de dores e problemas ortopédicos, eles também são capazes de aumentar a pressão, né? Existem outros medicamentos que fazem isso também. Então, nesse grupo de pacientes, às vezes, se você
consegue intervir na causa, na fonte do problema, você consegue controlar. Mas para a maioria dos pacientes que têm hipertensão chamada de primária, ou seja, aquela onde você não identifica uma causa clara, esses pacientes acabam usando medicação para o resto da vida. Porém, se esses mesmos pacientes fazem exercício regularmente e têm um bom controle do peso, eles usam muito menos remédio do que se não o fizessem. Bem, nós vamos fazer mais um intervalo, voltamos já já. Esse é o terceiro e último bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre hipertensão. Nós estamos conversando com o Dr. Dirceu Mello, cardiologista. E agora, doutor, a gente pensa assim, uma pessoa que hoje em dia a gente sofre muita contrariedade, né? Bate o carro, alguém, brigas, né? Brigas, discussões, alguma contrariedade, a pessoa sente até um gosto na boca estranho, né? Quando a adrenalina entra em cena e tal. Essa pessoa, ela vai medir a pressão neste momento, se for, a pressão dela vai estar alterada, vai estar bem alta. Isso significa o quê? Que toda vez que ela tiver uma contrariedade, a pressão dela vai estar em alta também? Na verdade, essa é uma pergunta muito boa, né, porque é uma dúvida muito comum. Na realidade, toda vez que nós temos um estresse, seja ele físico ou psicológico, que leve ao paciente ficar nervoso ou sentir dor, ou ter qualquer tipo de descarga de adrenalina na corrente sanguínea, você vai ter uma elevação da pressão. Até mesmo quando nós fazemos exercício físico, a nossa pressão também sobe. Eu não sei se você já fez alguma vez um teste ergométrico, mas é muito comum, quando nós colocamos o paciente na esteira rolante, né, para fazer o teste, induzir um exercício físico, a gente observa fisiologicamente uma elevação da pressão até o pico do exercício e com o repouso a pressão se normaliza. Ou seja, a nossa pressão ela não é fixa ao longo das 24 horas. Né? Então, se nós pudéssemos colocar a nossa pressão numa curva, num gráfico, nós iríamos observar que a pressão ela tem oscilações normais ao longo do dia. Né? Então, quando nós acordamos, a nossa pressão é um pouco mais alta, né? Porque nós temos vários hormônios que são liberados pela manhã, associados ao despertar, que elevam a pressão. E como eu falei, qualquer tipo de estresse ou dor pode elevar a pressão transitoriamente. Então, a resposta é não. O paciente que dá entrada num serviço de urgência, com uma crise de ansiedade, por estresse no trabalho, por exemplo, e está com a pressão elevada, esse paciente não pode ser considerado hipertenso. Né? Para que essa mesma pessoa seja considerada hipertensa, a gente tem que ir numa situação de tranquilidade, depois que tudo já passou. Se a gente afere a pressão e observa que ela continua alta, aí sim a gente considera isso uma doença. Então é muito importante diferenciar essas duas situações. A gente percebe, doutor, que hoje em dia as crianças também estão hipertensas, o que não era normal há alguns anos. O que está acontecendo? Na verdade, assim, quando você fala em hipertensão arterial na infância, né, nós sabemos que não é uma doença comum nessa faixa etária, habitualmente. Né? Existem algumas condições muito raras que podem levar à hipertensão na infância. Então, algumas doenças renais, algumas doenças cardíacas, existe uma doença da circulação chamada coarctação da aorta, que é um estreitamento da artéria aorta que pode levar também à hipertensão. Alguns distúrbios hormonais da infância também podem levar à hipertensão, mas tudo isso não chega a somar nem mesmo 5% da população de crianças. Né? E hoje nós podemos atribuir o aumento da hipertensão e também do diabetes e do colesterol alto na infância, principalmente aos hábitos de vida. Né? Hoje nós estamos permitindo que as nossas crianças se alimentem de maneira inadequada, né? Com um grande consumo de alimentos industrializados, de frituras, bolachas, né? Alimentos ricos em açúcar e sal, o que acaba levando à obesidade infantil e, como consequência da obesidade infantil, a hipertensão arterial e muitas outras doenças. Então, para as crianças também vale a mesma orientação que para os adultos, alimentação saudável, fruta e coisas assim. Eu acho que uma mensagem que é muito importante de transmitir também é que, como a gente vem falando ao longo de todo o programa, né, a gente percebe que a hipertensão está muito ligada ao estilo de vida, a hábitos alimentares, ao hábito de fazer exercício. E tudo isso se aprende na infância. Então, é muito importante nós cuidarmos das nossas crianças, não só para que elas sejam saudáveis, mas que elas cresçam
e sejam também adultos saudáveis. Porque você vai aprender a comer bem, você vai aprender a fazer exercício na infância. Né? Não que você não possa aprender na fase adulta, mas é muito mais fácil, você assimila isso de maneira muito mais natural na infância. Né? Então você ensinar, por exemplo, a criança a comer salada, a não tomar refrigerante, a não comer comida com excesso de sal. É muito mais fácil você convencer uma criança a fazer isso do que, por exemplo, o idoso. Né? Eu acho que todo mundo já teve a experiência de tentar reeducar um idoso quanto à sua alimentação. É muito mais difícil, a pessoa já tem há muitos anos aquele hábito, né? É muito mais difícil de você modificar. E para piorar um pouquinho o quadro, nem todas as escolas hoje levam a sério a disciplina Educação Física. Né? Colocam as crianças para jogar xadrez, dama. Cadê a educação física? Né? Cadê o exercício? Exatamente. A atividade física é fundamental, né? É muito importante para o desenvolvimento da criança e para a prevenção de doenças, né? Até para o desenvolvimento intelectual da criança. Então, sem dúvida nenhuma que essa é uma parte da formação escolar que é de suma importância, além da alimentação oferecida nas escolas também. Né? A gente observa com muita frequência também problemas relacionados a isso, a merenda escolar, a qualidade da merenda escolar, né? A qualidade dos produtos que são oferecidos. Então, eu acho que isso também é algo que deveria ser visto com mais carinho pelas autoridades. O Ministério da Saúde agora está com metas, né, de até 2019 diminuir bastante aí o número de obesos, e fica aí um alerta para os pais, né, começar já a diminuir o refrigerante, o açúcar, não é, para as crianças. Sem dúvida. Quando a gente observa os pacientes obesos, né? Então, assim, a gente vê que normalmente não é um problema da criança, nem é um problema da pessoa, normalmente é um padrão da família. Né? Então, às vezes você vê, uma família, o pai é obeso, a mãe é obesa, os irmãos são obesos, então, assim, é porque é uma doença genética, ela até tem um componente genético, a obesidade, mas não é o principal. O principal é o componente comportamental. Né? Então, eu acho que prevenir é muito melhor e muito mais barato do que você tratar, né? E isso se aplica também à hipertensão arterial. Eu acho que fica com uma mensagem aí, eu acho que você praticar uma vida saudável, ter hábitos saudáveis é o que você pode fazer de melhor para tanto evitar quanto tratar a hipertensão arterial. Então, no quesito prevenção, estamos zerados, é isso aí. Muita atividade física, comidas saudáveis, né? Frutas, verduras, legumes. A gente fala, é muito bonito da gente falar, mas na correria do dia a dia, né? É difícil a gente levar a sério uma alimentação dessa. Até mesmo porque praticar uma alimentação saudável dá trabalho, não é algo fácil. Né? Idealmente você precisaria consumir pelo menos 4 a 5 porções de frutas e verduras e legumes ao longo do dia. Né? O ideal é que você coma pequenas porções, né, ou seja, tem uma dieta fracionada. Isso não é fácil para quem trabalha. Né? Imagina que você tem que comer algo no café da manhã, no meio da manhã, almoça, come alguma coisa no meio da tarde, à noite antes de dormir. Então são 5 refeições. Né? Dá trabalho fazer isso, né? Exige disciplina e exige dedicação. Então realmente é algo que exige uma disciplina, mas tenho certeza absoluta que é algo muito compensador. Mas nós temos um aliado aí, o celular, né? Já dá para colocar lá os alarmes e fazer direitinho a dieta, né? Só querer. Isso é interessante. Inclusive, existem muitos aplicativos de celular que auxiliam os pacientes a fazer dieta, a contar calorias, a escolher melhor os alimentos, né? Então, eu acho que nesse sentido a tecnologia acaba sendo realmente um aliado aí para a gente cuidar da nossa saúde. Tá certo. Doutor, eu queria agradecer o senhor ter recebido a nossa equipe aqui, agradecer seus ensinamentos, esclarecimentos em relação à hipertensão. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Encerramos por aqui o Momento Saúde, que falou sobre pressão alta, hipertensão arterial. Obrigada por ter ficado com a gente e até o próximo.